Leitura de Salmos. Salmo 62. O Salmo 62 fala a respeito da confiança em Deus e fala da vaidade daqueles que pensam que têm algum tipo de poder. Todo aquele que imagina que tem muito poder não sabe que, na verdade, é como vaidade. O Salmo 62 diz que a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa defesa, e quando estamos nele, não somos abalados, porque Deus tem todo o poder. Imaginar, pensar, articular planos contra quem confia em Deus é algo que atrai o castigo de Deus. O que semeamos é o que vamos colher. Então vamos ler o Salmo 62. Colocamos em verde, em destaque aqui no versículo 1, porque ele traz uma ideia principal do Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. É dele que vem a minha salvação. Esse é um dos pontos importantes do Salmo 62. Ter uma alma que espera somente em Deus, que vê em Deus a sua salvação. Agora o versículo 2: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Selá. Essa palavra selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores. Esses louvores vêm em formas de alegria, de lamento, de canções. Os salmos, eles assumem várias formas, mas todas as formas em que os salmos se mostram apontam para um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, cada salmo de lamentação, cada salmo de confissão de pecados, cada salmo de celebração é um salmo que conecta com Deus, que mostra como as pessoas se conectaram com Deus. Então, quando você vê um selá, selá significa pausa, porque o livro de Salmos é um livro de cânticos. Quando eles cantam esse salmo, quando você vê selá ali, significa que ali tem uma pausa, e a pausa é para refletir sobre o que está sendo cantado. Então, aqui no caso reflita que o mal, eles maquinam o mal, os maus maquinam o mal contra um homem, mas eles vão ser mortos. Veja o versículo 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Ele está dizendo, o salmista, quem semeia o mal vai colher o mal. E quando ele fala sereis mortos, ele está falando sereis mortos porque vocês vão perder a conexão com Deus. Quem maquina o mal contra o próximo morre espiritualmente. E também pode morrer fisicamente, dependendo do mal que projeta e de como pratica esse mal, a pessoa pode até vir a morrer.
Então ele fala: sereis mortos todos vós, quem maquina o mal será morto. Será como uma parede encurvada, não terá firmeza, e uma sebe pouco segura. Ou seja, uma parede, uma mureta, que não está bem firmada. Versículo 4: eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Eles quem? Os homens maus. Eles somente consultam como hão de derrubar o justo da sua excelência. Eles deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Esses são os perversos, os maus. Falam uma coisa pela frente e falam outra coisa pelas costas. Versículo 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Veja que o versículo 6 repete o versículo 2. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Essa repetição do verso é uma característica poética. Você sabe que em poesias você tem algumas frases que você repete aqui. O Salmo 62, ele é uma poesia. Então, versículo 7: em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. No verso 7, Deus é salvação, ele é glória, ele é rocha, ele é fortaleza, ele é refúgio. 5 palavras. Salvação, é ele que salva. Glória, é ele que dá glória, que dá honra. Ele é a rocha, é aquele que você pode se apoiar. Ele é fortaleza, aquele que dá força para você. Ele é refúgio, aquele que dá consolo na tribulação. E o salmista fala aqui: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que você possa fazer a sua salvação o motivo de alegria, a fortaleza, a rocha, a fortaleza e refúgio em Deus. Versículo 8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui no verso 8, o salmista incentiva o povo a buscar ao Senhor em todos os tempos. Então tem aqui um selar, uma pausa. Essa pausa na música é: confie no Senhor. Em todos os momentos, derramem perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então a pausa depois de cantar isso é uma reflexão, é um ponto. Eu preciso confiar totalmente em Deus. Versículo 9: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Versículo 9 está dizendo da insignificância de todos, tanto dos pobres quanto dos ricos. Os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Então, aqueles que pensam que são alguma coisa, a verdade é que eles são pó e cinza. Então, os homens de ordem elevada são uma mentira. Aparentam que são muito, mas na verdade aquilo tudo que aparenta é uma mentira. Na verdade, são uma mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Veja que o verso 9 fala que os homens de classe baixa são vaidade. E ele fala que os homens de ordem elevada são uma mentira. E que se você pesar os de classe baixa junto com os de ordem elevada, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. São mais leves do que a vaidade que são os homens de classe baixa. Então, o verso 9 está dando um destaque, que somos realmente pó, somos realmente cinza. Versículo 10: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Versículo 10:
ter a confiança sempre em Deus e não na riqueza. Versículo 11: Uma coisa disse a Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então aqui o verso 11 traz uma ideia principal do Salmo 62. O poder pertence somente a Deus. Agora tem um detalhe no verso 11. O salmista escreve assim: Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus disse uma vez para o salmista que o poder é dele. E o salmista escutou 2 vezes. O salmista está dizendo: Eu prestei bem atenção quando Deus falou que o poder pertence somente a ele. Eu prestei bem atenção para não ser arrogante, para não achar que eu posso fazer o que eu quero, que eu sou dono da minha vida. Eu, eu ouvi 2 vezes, eu prestei muita atenção. E o versículo 12: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. A Deus pertence a misericórdia. A palavra misericórdia vem de 2 palavras, miséria e cordes, que significa coração. Misericórdia, Deus recebe a nossa vida com a nossa miséria, com o coração dele, com acordes, o coração aberto dele, porque ele é misericórdia. É a bondade com o que é miserável. Misericórdia é a bondade com o que é miserável. Então o versículo 12 diz que a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. A Deus pertence o perdão, a bondade de nos perdoar apesar dos nossos pecados, mas ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. A lei da semeadura. Esse versículo 12 traz uma ideia importante, que é a lei da semeadura. Ele tem misericórdia, ele perdoa, mas ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então, quem pratica o mal vai receber a retribuição pelo seu mal. Temos, portanto, aqui 3 ideias principais no Salmo 62, no nosso parecer, na leitura que fazemos. Você pode fazer a sua leitura e pode destacar outros pontos que são aqueles que chamam mais a sua atenção. Mas para nós, a ideia do versículo número 1, a minha alma espera somente em Deus, é dele que vem a minha salvação. É somente de Deus que vem a salvação. Somente Deus enviou Jesus, que morreu por nós e nos salvou dos nossos pecados. Por isso nós colocamos esse verso 1 como destaque. Porque é só dele que vem a salvação da nossa alma. Você pode destacar o versículo 2, que se repete no versículo 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Mas aqui nós destacamos o primeiro verso. Esse verso 11, preste atenção que o poder pertence somente a Deus. Uma coisa disse Deus e 2 vezes a ouvi. 2 vezes eu ouvi significa: Deus falou uma vez e eu prestei muita atenção. O poder pertence somente a Ele. E o versículo 12. A lei da semeadura. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Ele tem misericórdia, mas ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Então, Salmo 62 fala a respeito do poder de Deus. Só ele tem o poder. E ele tem o poder da salvação. O poder pertence a ele. E ele faz que cada um colha aquilo que semeou. A lei da semeadura está nas mãos de Deus, porque ele tem todo o poder e ele administra a lei da semeadura. O que você semeia, o que você planta, é o que depois você vai colher. Então cuide da sua plantação, do que você está plantando, do que você está falando, do que você está fazendo. E aqui na tela fazemos um convite para que você faça uma oração de confissão. Nessa oração de confissão,
você reconhece, você confessa que Jesus é aquele que perdoa os pecados e que você quer receber Jesus para ter o perdão dos pecados, que Jesus batiza com o Espírito Santo, então você quer receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito de Deus em você. E para que ter o Espírito Santo? Porque quando você tem o Espírito Santo fala com você e conduz você para o caminho que leva para perto de Deus e livra você da morte. E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu com o nome dos que receberam Jesus. Esses que recebem Jesus passam a ser filhos de Deus. Faça essa oração agora de confissão e receba Jesus na sua vida. Ligue o seu pensamento com Deus agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Ele perdoa os pecados. Creia que Ele batiza com o Espírito Santo. E creia que Ele coloca o seu nome no livro da vida. E faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, liberta e purifica do pecado. Participe dos cultos para estudar a Bíblia, para conhecer mais a respeito de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Participe também dos cultos de oração. Ore, porque a oração leva você para mais perto de Deus. E eu convido você a participar da leitura dos Salmos. Você tem nas playlists aqui do canal uma playlist chamada Leitura de Salmos 2026. Lá você encontra todos os salmos que nós já lemos até hoje e vamos postar os próximos salmos. Vamos ler todos os salmos até o Salmo 150. E se você quer meditar em qualquer salmo, tem uma playlist lá chamada Meditação em Salmos, que nós gravamos no passado e que já tem lá todos os 150 salmos. Eu vou deixar aqui a playlist dessa meditação dos salmos aqui no canto superior esquerdo. Quando você clicar, vai aparecer uma lista com todos os salmos e você pode escolher o salmo que você quiser para ouvir a meditação. E aqui no canto superior esquerdo, eu vou deixar a playlist dessa série que nós estamos gravando. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que está passando por alguma situação e que precisa receber essa palavra de hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela saiba que só Deus é a nossa confiança, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, que Ele é a nossa defesa, que Ele é aquele que nos guarda e livra e protege de todo mal, porque a Ele pertence todo o poder. E Ele tem o poder de salvar você que recebeu a Jesus agora. Creia que Deus está com você hoje e sempre. Amém e amém. Diga glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós. Diga glória ao Filho, porque Jesus morreu e entregou-se por nós. E diga glória ao Espírito Santo, porque Ele caminha conosco, nos orientando e nos guiando. Dê sempre glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Sempre eternamente. Amém.